Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um resumão da lição Jovem Fidelidade. E hoje eu trouxe um complemento massa aqui, ó, pra gente estudar um pouquinho sobre... Recapitular, né, gente? Que eu já falei muito essa semana, os vídeos foram grandes, mas é porque, gente, estudar essa profecia... Eu já falei pra você que tenho dificuldade de olhar pra câmera, né? Então eu fico olhando pra qualquer outra coisa que tá na tela. Estudar essa profecia demanda tempo de pesquisa, de oração, para você conseguir, porque é número que não acaba mais, né? Então você precisa entender o significado dos números, não número por número, mas por quê? Por que é importante? Por que essas datas, né? Então estudar profecia demanda tempo e necessidade, é necessário. Como cristãos, adventistas do sétimo dia, a gente precisa entender essa profecia da purificação do santuário, do juízo, para que a gente compartilhe essa boa nova e prepare outras pessoas para estar no reino do céu conosco, né? Então, vamos lá. Não vou falar da parte de domingo, tá? Que foi aquela história lá do negócio que pegou fogo, lá da floresta que pegou fogo, aí encontraram 3 filhotinhos debaixo das asas de passarinho, beleza, pronto. Então, o foco dessa parte aqui de domingo é a parte do mergulho mais fundo, que é o capítulo 8 do livro Cristo em seu Santuário, que vai falar sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial, tá? Esse livro maravilhoso que eu já indiquei pra vocês. Então, se você fez seu dever de casa e leu esse capítulo, pronto. Então, não vou resumir o capítulo, porque o capítulo não é muito pequeno, tá? Então, vamos partir para a parte de segunda-feira logo, pra gente resumir esse negócio. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Gente, é o seguinte, eu não recebi comentário, nem direct, de ninguém que ficou com dúvida. Ou a pessoa não assistiu o vídeo todo, ou ela realmente conseguiu entender, porque eu fiquei imaginando que... Depois eu assisto, né? Quando eu gravo o vídeo, eu assisto. Eu fiquei imaginando que eu falando muito rápido, às vezes as pessoas poderiam ter dificuldade para entender. Mas ninguém mandou mensagem dizendo que não tinha entendido, que ficou com dúvida. Então eu creio que foi o agir do Espírito Santo e ficou tudo claro, né? E quando eu assisto, eu falo, meu Deus, gente, falando rápido demais. Mas enfim, então vamos lá. A gente chegou aí na parte das 2.300 tardes e manhãs e a gente comentou durante essa semana que o chifre pequeno atacou o ministério celestial de Cristo, certo? E vocês se lembram aí que o foco dessa parte de segunda-feira foi quando a atenção de Daniel se voltou para o chifre pequeno na visão. Aí a gente vem aqui para... Aqui o complemento que eu trouxe. Vocês lembram que a gente tá estudando Daniel capítulo 8 e 9 essa semana, né? Foram os textos base. Mas lembram também que tanto Daniel 7 quanto 8 e 9, Daniel 7 no caso, são complementações, e Daniel 8 também, porque teve o sonho dos 4 animais, a visão dos 4 animais e a visão do carneiro e do bode, né? Então essas visões aí são ampliações daquilo que foi visto no capítulo 2, que foi o sonho. Lembra? O sonho da estátua? Pronto. Aí eu tenho aqui pra vocês, eu não sei se vai focar, se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas enfim, a gente tem aqui, essa é a Bíblia Mais, tá, gente? Ela é maravilhosa. A Bíblia Mais é uma Bíblia de estudo ilustrada. Então, tem todos os temas de estudos bíblicos. São 27 temas. Ainda tem anexo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 2 mulheres do Apocalipse, significado do inferno, dom de línguas e as profecias de Daniel. Então, tipo assim, ó, por exemplo, o plano da salvação. Olha aqui. O Cordeiro, animal e Jesus como Cordeiro de Deus. Ela vem toda ilustrada e com muitas referências bíblicas para que a gente consiga dar estudos bíblicos. Ó, a volta de Jesus, como é que vai acontecer? Justos vivos, justos mortos. Ímpios vivos, ímpios mortos. As diferenças que fala lá em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, no próprio Apocalipse. Olha Jesus esperando a gente lá. Supostamente, né? Essa imagem de Jesus. Então, é um estudo muito maravilhoso. Olha o sacerdote. As roupas do sumo sacerdote e tal, os significados. É uma Bíblia de estudo maravilhosa, principalmente para dar estudos bíblicos a pessoas que têm dificuldade de leitura ou são pessoas analfabetas, né? Então você tem aí a possibilidade de estudar a Bíblia com uma pessoa sem aquele clichê de ter um livrinho para ela responder e tudo mais, porque a gente precisa adaptar a diversas realidades. E graças a Deus a igreja pensou nisso de uma forma, assim, muito maravilhosa. Inclusive, sobre o juízo aqui, que a gente vai falar das 2.300 tardes e manhãs, tem esse gráfico maior pra mostrar pra vocês. Porque eu falei do gráfico que eu trouxe do grande conflito, mas aí eu encontrei esse gráfico maior aqui, ó, que dá pra vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos lá. Partindo aqui da estátua. Lá no sonho do capítulo 2, a estátua, dividida em 5 partes,
E aí, representando 4 reinos e um reino dividido. Não, 1, 2, 3, 4, 5. 5 reinos, né? E uma pedra depois que foi lançada sobre os pés da estátua. Então a gente viu aí, no capítulo 2, a cabeça de ouro é Babilônia, o peito e os braços de prata é a Medopécia, o ventre e as coxas de bronze é a Grécia. E aí eu comentei com vocês, né? Gente, biblicamente, no capítulo 9, Daniel não escreve lá. O anjo não fala para Daniel, quem vai vencer a Grécia é Roma. O chifre pequeno é Roma. Não está escrito isso exatamente. Fala lá do carneiro, do bode, fala dos animais, mas não está explícito. Só que tanto pela história quanto pela Bíblia, por outros textos bíblicos, a gente vai entender, principalmente pelo capítulo 2 de Daniel, a gente vai entender que quem venceu a Grécia foi Roma. Então, na estátua, você vê aqui que o ventre e as coxas de bronze era a Grécia, e depois vieram as pernas de ferro. As pernas de ferro é Roma, do ano 168 a.C. até 476 d.C. Então, historicamente, você tem aí Roma como sendo aquela que qual é a palavra, meu Deus, que eu queria falar? Não era substituir, mas tipo, venceu, né? Que o reino sequente. Meu Deus do céu, fugiu a palavra. O reino seguinte, pronto. O reino que seguiu a Grécia foi Roma. Eita, misericórdia. O império, né? O império que seguiu a Grécia foi Roma. Então, por essa alusão do capítulo 2, a gente tem a confirmação daquilo que Daniel vê no capítulo 9, daquilo que o anjo explica para ele, né? Além de todas as características que o anjo deu para Daniel. Olha, porque esse reino vai, porque o chifre vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, historicamente, quando você vai observar tudo que Roma fez, se encaixa ali. E o capítulo 2 vem apenas para confirmar quem foi o reino que veio depois da Grécia. Foi Roma, gente. Foi Roma. Entendeu? Então, eu trouxe aqui só para vocês terem a noção mesmo da sequência. Da sequência. Para ficar claro, né? Que, biblicamente, Daniel 2 também confirma que foi Roma que seguiu a Grécia. Então, esse chifre pequeno. Aí vem aqui, ó. Daniel 7. Os animais do sonho, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso. Aí aqui Daniel 8 vem o carneiro de 2 chifres, o bode, a ponta pequena, o chifre, entendeu? Então, é maravilhoso esse estudo. Então deixa eu abrir aqui na parte do juízo, porque daqui a pouco a gente vai usar aqui a questão das 2.300 tardes e manhãs. Então vamos lá. Aí a gente viu aí que as 2.300 tardes e manhãs foi a resposta de um ser a outro ser que pergunta: até quando o chifre pequeno vai ficar no poder e vai cessar o sacrifício e vai pisar a lei, vai pisar o santuário, vai pisar tudo? Até quando? Até as 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então a gente viu aí que, além das 2.300 tardes e manhãs serem a chegada do juízo, esse momento da purificação do santuário, era também a intervenção divina para cessar com a ação do chifre pequeno, certo? Então, a atuação do chifre pequeno acaba aí nesse período das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? E quando é que... a gente falou também sobre a questão de ser literal, né? Que não é. Durante a semana a gente viu sobre isso. E pronto. Sobre as 2.300 manhãs é isso. Sim, quando foi que começou, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico pra ficar melhor. A gente já viu aí na lição... Eu vou adiantando, viu, gente? Na lição aqui de terça-feira, a gente falou sobre os 490 dias, que são 490 anos. E isso tá lá em Daniel 9, 24 a 27, que vai falar que 70 semanas estavam determinadas e seriam cortadas desse período, das 2.300 tardes e manhãs. E quando é que acontece esse início da contagem, né? Então, a contagem dessas 70 semanas começa no mesmo momento da contagem dos 2.300 anos. Por quê? Porque esses 490 dias, anos, que são as 70 semanas, estão dentro do período de tempo das 2.300 tardes e manhãs. Então, se está dentro disso, no mesmo período que começa as 2.300 tardes e manhãs, a contagem das 70 semanas também já começou, certo? Aí a gente vem, quando foi que começou então essa contagem? No ano 457 a.C. Porque lá em Esdras você vai analisar, no momento hipertexto inclusive veio mostrando pra gente o capítulo 7 de Esdras, que é quando o Artaxerxes faz o decreto, envia a carta dizendo que ele tá liberando Esdras e todo mundo que quiser ir com ele para restaurar Jerusalém, tananã, tananã.
E, gente, estudem o livro de Esdras, é muito maravilhoso. E esse capítulo principalmente, porque esse capítulo é uma glória ao nome de Deus através da vida de Esdras, porque ele era alguém temente a Deus, ele era um exemplo. Então, por causa do exemplo dele, e o poder de Deus manifestado, óbvio, mas eu tô falando assim da importância do exemplo. Esdras era alguém que ele não simplesmente sabia a lei, ele vivia a lei. E deixa eu ler aqui, que eu até marquei aqui. Até marquei aqui pra poder. Que, gente, sério, tem uma parte aqui, eu verso pra mim mais forte. Esdras capítulo 7, verso 8, 9 e 10. Diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do Senhor estava com ele. Porque Esdras colocou no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, para mim, esse verso é tipo, por que todas essas coisas aconteceram? Porque ele colocou no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar. Olha, gente, dá para fazer um sermão, uma semana de oração, só com esse versículo de Esdras aqui. Então, quando é que a gente tem a compreensão dessa data, né? Por que é verdadeiramente esse ano? No livro de Esdras, a gente vai encontrar 3 decretos com relação a essa ida dos judeus para restaurar Jerusalém e tudo mais. Tem 3 decretos, né? 3 reis da Medopérsia fizeram decretos, mas é o último decreto, o terceiro, desse capítulo 7, que é o decreto que se encaixa, que todos os aspectos desse decreto se encaixam na profecia que dizia a partir de tal ano para restaurar, dar ordem para restaurar Jerusalém, 70 semanas, enfim. Esse é o decreto que se encaixa, tá? Tem 3 aí, você pode encontrar. Aí em Esdras capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó: Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem de Deus, do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção desse templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Aí o que acontece? Tem um decreto é de Ciro, o primeiro, o segundo é de Dario, que não é o que era parente de Ciro, é outro Dario, e o de Artaxerxes. Os decretos, eles se complementam. Então, vem o primeiro, vem o segundo, e é no terceiro que o povo sai, Esdras vai com várias outras pessoas para decretar, para restaurar Jerusalém. É tanto que no versículo 13 do capítulo 7, o rei diz assim: Eu estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, pode ir. Ele falando para Esdras. Então, ele estava sendo autorizado pelo rei e pelos conselheiros a fazer uma averiguação de todo mundo que queria ir partir, entendeu? Então, tudo isso por quê? Porque ele colocou no coração o propósito de buscar a lei do Senhor e cumprir e ensinar. Então, enfim, a gente vê aí os 490 dias / anos, que são as 70 semanas de graça para o povo judeu. Foi a oportunidade de salvação, certo? Aí dentro das 70 semanas, a gente tem uma divisão aí, né? Primeiro a gente tem as 69 semanas e depois a 70ª semana, que é a última. Porque lá em Daniel fala sobre 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas era para o ungido vir, certo? Deixa só eu encontrar minha anotação aqui para não falar errado. É isso mesmo. 7 semanas e 62 semanas era o período para ungido vir. Quem foi ungido? Jesus. Então, no ano 27, depois de Cristo, Jesus é batizado. E aí, o ungido, a vinda do príncipe ungido, é o início do ministério de Jesus. Começa isso aí, a vinda do ungido, começa no batismo de Jesus. Por quê? Porque ele recebeu a unção, ele foi ungido no seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre a forma corpórea de uma pomba, certo? Então aí, 7 semanas e 62 semanas para ungido vir. Quando é que isso se cumpre? No batismo de Jesus. Aí tinha aí a firme aliança que ele iria fazer com muitos durante uma semana. Então já tinha 69 semanas, faltava só uma semana para completar 70. E aí, quando é que acontece essa semana? É do ano 27 até o ano 34. Uma semana,
7 dias, 7 anos. Eu acho que eu não preciso ficar repetindo isso, porque você já sabe no princípio dia, ano, né? Então, quando eu falo 7 semanas, ou uma semana, eu tô falando de 7 dias, e eu também tô falando de 7 anos. Então, do ano 27 até o ano 34, são 7 anos, que é essa uma semana profética. São 7 anos literais e uma semana profética. E aí diz que na metade dessa semana, quando ele fizesse firme aliança com muitos, na metade da semana, ele faria cessar o sacrifício diário. Como foi que ele fez cessar esse sacrifício? Morrendo. Como foi que todos os sacrifícios... Por que a gente não precisa matar cordeirinho mais hoje, como o povo do Antigo Testamento fazia? Porque Jesus já veio morrer e ele é o Cordeiro de Deus, certo? Tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento prefigurava a vinda de Jesus. Tudo era feito com a fé de que o ungido viria e morreria, certo? Então, do ano 27 até o ano 34 são 7 anos. Na metade desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio para frente, 3 anos e meio para trás. No meio aí, no ano 31, aí Jesus morre, certo? E aí o restante dos 3 anos e meio chega no ano 34 para completar essas 70 semanas. E o ano 34 é quando finaliza esse tempo de graça para o povo judeu. E aí o evangelho é levado não só aos judeus agora, mas também aos gentios. Isso acontece depois do apedrejamento de Estevão. E o evangelho levado aos gentios, você vê que ali... Deus é tão maravilhoso. No ano 34, que foi a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, quem estava no apedrejamento de Estevão era Saulo. E as pessoas que apedrejaram Estevão depositavam suas... Eram as pedras ou eram as vestes, meu Deus? Deixa eu ir lá para Atos, para eu ter certeza do que eu tô falando. Ih, gente, peraí que eu vou achar, viu? Aqui, achei. Atos, capítulo 7, diz assim, ó. Sim, Atos, capítulo 7, aí aquele momento que, o versículo 56, que Estevão vê a glória de Deus, ele diz: Então disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E aí ele pede ao Senhor que não condene as pessoas por causa deste pecado. Depois que disse isso, morreu. Aí o versículo 1 do capítulo 8 de Atos diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Então, no momento em que o tempo de graça encerra para os judeus, a oportunidade de salvação que eles tinham, encerra naquele mesmo lugar, ali, naquela mesma cena, onde eles selam o destino deles, apedrejando o servo de Deus e rejeitando a graça, na mesma cena está a pessoa que seria usada por Deus, transformada primeiro, e usada por Deus para levar o evangelho aos gentios, visto que os judeus rejeitaram. Olha como Deus é maravilhoso. Na cena da morte de Estevão estão os judeus que rejeitaram a Cristo, mataram o servo do Senhor, Saulo, que consentiu na morte do servo do Senhor, anos depois foi transformado e levou o evangelho que os judeus rejeitaram aos gentios. Por isso chamado Paulo apóstolo dos gentios, porque foi ele que levou a todos os gentios a mensagem que os judeus rejeitaram. Não é lindo isso, gente? Isso é muito lindo, maravilhoso. Então, enfim, deu para entender, né? Aí, nesse ano 34, Israel, né, não é mais a nação eleita, e aí acontece esse apedrejamento de Estevão, o final aí das 70 semanas que foram cortadas aí, tá? As 70 semanas, 490 anos. Então, tem aqui, ó. Tá bonitinho, gente. Deixa eu encostar mais aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Então, aqui, ó, 457, o decreto de Artaxerxes, ó, 7 semanas e 62 semanas. Com mais uma semana, fecha as 70 semanas. Aí aqui, ó, do ano 27 até o 34 é a uma semana. No meio, tá vendo no meio a cruz aqui? No meio a morte de Jesus. Então, 3 anos e meio pro lado, 3 anos e meio pro outro. No ano 34, apedrejamento de Estevão. Então, acho que tá claro aí, né? Maravilha. Então, foi isso. Aí a gente passa agora pra... Resumindo essa parte dos 490 anos. O Messias viria
ao fim desse período, certo? Então, a primeira vinda de Jesus seria no fim desse período aí, dos 490 anos. E essa primeira vinda está incluída aí, seu batismo, sua morte, certo? Outra coisa que eu queria anotar aqui, cadê? Tá, vamos passar, da parte de quinta-feira eu trago, a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa vinda do Messias. Na parte de quarta-feira, momento hipertexto, e aí fez esse momento hipertexto? Momento hipertexto dessa semana, ficou pouquinho a palavra, porque a palavra é advogado, aí eu não consegui pensar em... Meu apostólico aqui não foi tão grande pra colocar muitas palavras, não. Aí aqui na parte de quarta-feira tem alguns textos, Esdras, Mateus, Romanos, Marcos e Levítico. Esdras vai ser ali o decreto de Artaxerxes, você tem que ler o capítulo todo para você entender. Mateus vai ser o momento do batismo de Jesus, e Mateus diz que Jesus foi batizado para cumprir a justiça. O próprio Jesus é um diálogo entre Jesus e João Batista. João Batista diz assim, eu preciso ser batizado e você que vem a mim. E aí Jesus disse para João Batista, é necessário que seja assim para que se cumpra toda a justiça. Então, em Mateus, aí o verso fala sobre isso. Eu já falei com vocês, né, gente, que no momento hipertexto você tem que ler todos os textos, anotar o que os textos estão dizendo para fazer relação com o texto-chave. Então, esses espaços aqui, ó, eu escrevo os significados dos textos e na parte de baixo eu faço a minha rede semântica. Quando os textos são muitos e muito grandes, eu faço aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo de janeiro, quando eu fiz como fazer seu momento hipertexto. Eu coloco uma página inteira, colo aqui na parte de quarta-feira, para eu conseguir escrever todos os textos, porque já teve lição que tinha 9 textos pra gente fazer em relação com o texto-chave. Então, quando os textos são muito extensos, eu uso uma folha, porque não tem espaço, né, pra escrever. Aí vem Esdras, Mateus, que o momento hipertexto manda a gente fazer isso. Tudo isso comparando, né, o ministério de Cristo e ali a visão de Daniel, o que o anjo fala para Daniel, com todos esses textos. Aí já falei de Esdras e de Mateus. Romanos fala que dificilmente alguém morre por um justo. Embora uma pessoa seja boa e alguém tenha coragem de morrer por ela, o que Cristo fez foi, além. Por isso que Deus, ele prova o seu amor. Romanos diz, mas Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então a gente não era nem justo pra gente dizer assim, não, são tão certinhos, vou morrer por eles. Ele morreu pelos ímpios. Nós, eu, você, tudo ímpio, tudo desgraçado. Isso é o que fala em Romanos. Aí Marcos, cadê? Eu não anotei Marcos, não? Ah, tá. Marcos eu anotei que quando o véu se rasgou, ele venceu. Acabou. Não precisa mais de sacrifício. O véu do santuário rasgado simbolizava que Cristo tinha feito cessar o sacrifício. Então não era mais necessário que se matasse, continuasse matando cordeirinhos. Tananã, tananã. E Levítico fala do dia da expiação e da purificação do santuário por causa dos pecados, da transgressão do povo, né? Toda aquela questão do dia da expiação, do dia do perdão, aquele momento em que as pessoas tinham que se afligir, se humilhar diante da presença de Deus, abandonar o pecado, pedirem perdão, tananã, tudo aquilo. Aí vem pra minha rede semântica aqui. A minha rede semântica, a palavra principal é advogado. Então eu coloquei as palavras autoridade, que é o advogado é autoridade, né? Defesa, coloquei justo, coloquei liberdade, coloquei histórico. Por quê? Eu nunca contratei advogado, nunca precisei. Mas você vai contratar um advogado pra te defender de alguma coisa, pra te ajudar em alguma causa, seja trabalhista, seja qualquer causa. Você vai, no mínimo, você vai receber, pra você ter contratado esse advogado, ou você pesquisou sobre ele, ou você já conhecia o trabalho dele, ou você pediu indicação de alguém. Eu preciso de um advogado, você conhece alguém? A não ser que seja uma questão de defensoria pública, aí você não conhece, você vai lá porque é público, né? Você não tem como... Enfim, aí o que acontece? Eu coloquei histórico, por quê? Quando a gente vai analisar o histórico de Jesus como advogado, ele nunca perdeu nenhuma causa, gente. E uma pessoa, quando ela vai contratar um advogado, provavelmente ela contrata esse advogado porque ela sabe que ele é bom. Então eu coloquei essa palavra, histórico. Porque eu preciso conhecer o histórico do meu advogado. E o histórico do nosso advogado diz que ele não perdeu nenhuma causa. Nunca. Né? Eu coloquei também a palavra benefícios, porque tem um advogado que me traz benefícios. E eu tô mesclando, né, entre os termos da terra e os termos espirituais, os termos comuns e os espirituais. Coloquei também mérito, porque o advogado tem que ter mérito, né? E levando para a questão espiritual, é pelos méritos do advogado que a gente vai ser absolvido. Porque se for pelos... Não vou nem comentar, gente, se for pelos nossos, a gente tá lascado.
oportunidade, eu coloquei, que ter um advogado é uma oportunidade de ser absolvido. Aquilo que eu comentei pra vocês na lição da semana outra, que passou. Quando foi... Quando foi, gente? O título é a hora do seu juízo. Não, não é a hora do seu juízo, não. Como é Boas Novas do Juízo, que eu falei pra vocês. A boa nova do juízo é que a gente tem advogado. E quem tem advogado tem a possibilidade, a chance, a oportunidade de participar do julgamento. Quem rejeitou o advogado só vai ser condenado. E coloquei também mediação, porque o advogado é aquele que o réu não fala com o juiz. Quem fala com o juiz é o advogado. O réu fala com o advogado fala com o juiz. Então ele tá ali como nosso intercessor, né? E aí, no âmbito espiritual também coloquei, né? A mediação, intercessor, que a Bíblia mesmo fala que Jesus media aí. Então essas foram as palavras. Você deve ter colocado mais palavras. Se você quiser me dar dica de palavra para eu acrescentar aqui para amanhã a gente debater na lição, você deixa aí alguma dica de palavras. Se você quiser pegar uma das palavras que eu coloquei aí também, Cássio, vai ser maravilhoso. E a gente encerra com essa... Não, a gente vai encerrar com a parte de sexta. Mas, assim, essa parte aqui de quinta-feira, sobre o Messias morto, é aquela questão que eu tava comentando. A parte na verdade, de quinta e de terça são interligadas. É porque, como tem um momento hipertexto bem no meio, aí separou. Mas é a mesma questão que eu tava comentando sobre a profecia fracionada. 7 semanas e 62 semanas. Então, ia chegar o momento aí em que o ungido, o Messias, seria morto. E aí, essa aliança... Quando diz, né, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Então, essa firme aliança começa no batismo de Jesus. E aí, na metade dos 7 anos, Jesus morre 3 anos e meio após o início do seu ministério, certo? E o que é maravilhoso, super interessante nessa questão da profecia, é que em Daniel 9 já estava profetizado o ano do nascimento de... do nascimento quem? O ano do batismo de Jesus e o ano da morte de Jesus. Em Daniel capítulo 9 já vem essa profecia, já estava profetizado qual seria o ano do batismo e da morte, levando em consideração aí toda a questão de Esdras, a partir da data do decreto para restaurar, reconstruir Jerusalém, aí ó, contar tudo, chegou no ano 27, depois chegou no ano 31, entendeu? É maravilhoso isso. E, deixa eu ver aqui o que eu queria trazer, eu já falei na parte de terça, que Daniel 9:25 diz que Jesus é ungido, que viria ungido. E ele foi ungido quando o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Essa parte já falei, não vou ser repetitiva. Então, vamos para a parte de sexta-feira agora, que tem algumas citações aqui. E para mim, a principal citação de todas é a última citação do livro Evangelismo. Na verdade, são duas, a do Primeiros Escritos e a do Evangelismo. A do Primeiros Escritos é a que está em azulzinha na lição, e fala que assuntos como santuário em conexão com 2.300 dias, mandamentos de Deus e a fé em Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e para mostrar qual é a nossa posição e estabelecer a fé daquele que está meio vacilante e dar certeza do futuro glorioso. Então a gente tem certeza de que o futuro vai ser glorioso. A gente pode fortalecer a fé de quem está fraco através desse estudo do santuário, dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus. Agora, para mim, a citação primordial, que é o que tem que fazer muito sentido para nós, é a última citação do livro Evangelismo, página 222. Diz assim: como povo, devemos ser diligentes estudantes da profecia. Não devemos descansar, presta atenção nisso aqui, não devemos descansar até que tenhamos entendido plenamente o assunto do santuário apresentado nas visões de Daniel e de João. Esse assunto lança muita luz sobre nossa atitude e sobre nossa obra atual, nos dando a prova irrefutável de que Deus nos dirigiu na experiência que tivemos no passado. Então, olha o que ela está dizendo. Não devemos descansar até que tenhamos entendido plenamente o assunto do santuário apresentado nas visões de Daniel e Apocalipse. E esse assunto vai trazer luz sobre a nossa atitude e as obras que a gente realiza hoje. Porque se a gente tem conhecimento do assunto do santuário, da obra do juízo, de Cristo como sumo sacerdote, do ministério dele no santuário celestial, que o juízo não é desgraça, não é miséria, não é condenação, é salvação, é bênção. Se a gente não compreender isso, as nossas atitudes, as nossas obras, elas não vão condizer com o que a gente crê. Entende? Então, tem jovem que vai passar por essa lição e vai ficar, ó, boiando. Por quê? Porque não se dedicou a estudar, porque não se aprofundou, porque não desejou entender a obra de Cristo, a obra do juízo, a obra do sacerdote, do sumo sacerdote. Vai ter gente que vai passar por essa lição e as atitudes não vão mudar, infelizmente. Porque
material a gente está tendo de sobra para conseguir entender quão importante é esse tema do juízo. Gente, Jesus está às portas e nós precisamos entender isso para nos prepararmos da forma correta e para não termos medo. Não é pra gente ter medo do juízo, não, é pra gente se alegrar. Lembra que a gente estudou na semana as boas novas do juízo? Salmo 96, alegrem-se, porque ele vem julgar a terra com justiça. Mas vai ter gente que vai passar por cima disso aqui e não vai mudar nada. Infelizmente. E ela deixa muito claro, não devemos descansar até que tenhamos entendido plenamente o assunto do santuário que está em Daniel e em Apocalipse. As visões de Daniel e as visões de João. Então, se você tá passando por essa lição e tá com dificuldade de entender, meu filho, não descanse enquanto você não entender. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui para compartilhar o que eu tenho aprendido com você e posso indicar para você outros materiais para que você também compreenda. Porque é muito importante, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós precisamos entender essa verdade presente para os nossos dias. Isso faz parte da nossa identidade como movimento adventista do sétimo dia. Então a gente precisa entender isso para que a gente compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que a gente quer levar para o céu, tá bom? Então é isso, acabou o resumão, que Deus te abençoe. E amanhã, na sua classe, ó, jogue duro, compartilhe com as pessoas aquilo que você tem aprendido, que é muito importante. Se ficou com dúvida, deixa um comentário, manda direct, faz qualquer coisa. E a gente tá aqui para se ajudar, se fortalecer na fé, para juntos encontrarmos o Senhor, tá bom? Então é isso, até domingo. Tchau!